Shalom Avraham, paz e bênção, mais uma vez aqui, eu, pastor Valdécio Batista, dando continuidade àquela questão de não tomar o nome, ou não usar, ou não carregar o nome do Senhor em vão. Eu tenho muitas coisas para poder aplicar, para poder mostrar a vocês. Se você estiver interessado nesse estudo, você me manda pelo e-mail seu interesse e eu envio para você completamente esse estudo. É uma das interpretações de Êxodo 20, verso 7, falando sobre não tomareis o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá você por inocente, se você tomar o nome do Senhor em vão. Então nós estamos falando da palavra tissar. Já tem um outro vídeo que você já pode ver antes desse, eu vou deixar na descrição se eu lembrar. E agora nós vamos tratar da palavra tsar de forma semântica. E de forma semântica, essa palavra transmite a ideia de levantar, carregar ou assumir algo, seja fisicamente, emocionalmente ou moralmente, dependendo do contexto em que é empregada. Já deu exemplo no primeiro vídeo falando sobre isso. Então, em Êxodo 20, verso 7, a palavra tissar está relacionada, ela faz parte, e é uma parte muito importante, como todos os demais mandamentos, lá que está no Decálogo, de não tomar o nome do Senhor em vão. Nesse contexto, seu significado semântico, presta atenção, está mais ligado ao sentido figurativo de carregar ou de assumir, como já foi dito no vídeo anterior. Ao proibir o uso vão ou irreverente do nome do Senhor, o que é que esse verso está querendo nos instruir? Simples e fácil. Está nos instruindo que não devemos carregar em nós o nome de Deus de forma leviana, falsa ou sem propósito. É interessante que me lembrei agora, enquanto leio essa parte sem propósito, que o apóstolo Paulo ele escreve, se eu não me engano, nas cartas, em uma de suas cartas aos Coríntios, que fala que a terra ela perdeu seu sentido, que ela clama pelos filhos de Deus. Isso indica que a terra ela perdeu seu sentido de glorificar a Deus pela coroa da criação que é o homem. Então a terra ficou sujeita à servidão. A criação perdeu parte do seu sentido. Mesmo que o mesmo Paulo, falando sobre o desprezo dos homens ao Criador dos céus e da terra, em Romanos, o mesmo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, se eu não me engano, até a referência anterior que eu disse que era em Coríntios, se eu não me engano, também em Romanos capítulo 8, a partir do 9 ou 19. Depois você dá uma olhadinha lá, que fala que a criação ficou sujeita à vaidade e que ela espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E como eu estava falando anteriormente sobre Romanos capítulo 1, que fala que os homens, eles trocaram a glória de Deus pela criatura. Houve essa inversão de valores e por conta disso carregam essa falha de propósito, essa falta de propósito. É como se a terra estivesse caminhando em direção a algo inútil. E nós, como criatura, uma vez salvos em Cristo, nós estamos então em um processo de tikkun. O que é tikkun? É um processo de conserto, de retificação do mundo, da criação, a partir da nossa vida, do nosso comportamento, a partir da forma que nós estamos vivendo para Deus, a forma que nós agimos, falamos, nos comportamos, ela vai restaurando gradativamente toda a criação. E voltando ao texto, isso implica em não atribuir ao nome sagrado de Deus ações ou intenções que não sejam verdadeiras, não usá-lo de maneira enganosa ou frívola, e não fazer juramentos falsos ou vazios em seu nome. Então a palavra tsar, nesse contexto,
nos lembra da responsabilidade que temos em tratar o nome do Senhor com reverência, dignidade e em verdade. Devemos carregá-lo de forma honrosa e respeitosa, levando em consideração a santidade e a importância do seu nome. Da mesma forma que nós carregamos o nome dos nossos pais na nossa identidade, mas muito mais do que levar o nosso nome, o nome dos nossos pais na identidade, nos nossos documentos necessários, nós levamos a identidade dos nossos pais na nossa genética. Mesmo que um documento, por exemplo, alguém seja adotado e receba o nome de alguém, a genética daquela pessoa, daquele menino, daquela menina, carrega a identidade dos seus pais. Então nós agora, em Cristo Jesus, nós carregamos essa genética espiritual de Deus. Além de nascermos dos céus novamente, segundo a vontade de Deus, segundo os seus propósitos, Ele nos dá o seu Espírito. Então dentro de nós existe uma genética física e espiritual que nos dá condições e competência, dando-nos também muita responsabilidade de carregarmos o nome do nosso Deus em nós. De igual modo, quando nós fazemos algo que traz desonra aos nossos pais, como roubar, matar, como nós fugimos do padrão dos nossos lares, se nós andarmos em desobediência à palavra de Deus, se nós andarmos de maneira contrária à vontade de Deus, nós estaremos também trazendo essa desonra. Nós estaremos trazendo profanação, tornando o nome de Deus, entre aspas, inútil. Vamos então falar sobre o tsar de maneira sintática, porque ela é uma das palavras mais importantes do texto. Sintaticamente, o posicionamento central da palavra tsar no verso destaca sua importância e a importância do seu papel crucial na estrutura do texto. Essa palavra serve como um elo de ligação entre a ação de levantar o nome do Senhor e a proibição de fazê-lo vão. Então, ao mesmo tempo que eu levanto a bandeira, que a minha genética espiritual, que dentro de mim, que na minha vida, no meu comportamento, eu devo carregar a genética de Deus, eu também tenho que tomar cuidado para que essa genética, para que essa situação, minha forma de viver não traga Hilul Hashem, ou seja, a profanação do seu nome. Eu vou repetir isso aqui várias vezes. A palavra tsar enfatiza a responsabilidade individual do sujeito em relação ao nome sagrado de Deus. Ela coloca em destaque a ação de levantar, de carregar ou assumir o nome divino, implicando que o indivíduo tem um papel ativo nesse relacionamento. A palavra indica que é dever do indivíduo tratar o nome de Deus com reverência e cuidado, evitando usá-lo de forma vã, frívola, desrespeitosa e irreverente. Então, aprendemos que, sintaticamente, esta palavra ela está exigindo do indivíduo um cuidado, um esmero muito grande com o que está sobre ele, que aquilo que ele mostra, que aquilo que ele diz ser no mundo espiritual e no mundo físico, para que isso não lhe traga consequências graves no mundo espiritual e, consequentemente, no mundo físico. Ao ocupar uma posição central no verso, a palavra tsar enfatiza que essa proibição é de extrema importância. Ela direciona a atenção para a ação específica de levantar o nome de Deus e ressalta a necessidade de agir com responsabilidade e reverência diante desse ato. Isso não quer dizer que nós não possamos brincar, que nós não possamos ser descontraídos. O que ele está dizendo é que o nosso estilo de vida, por exemplo,
O nosso estilo de vida, as nossas palavras, o nosso comportamento, aquilo que nós ensinamos tem que ser coerente com aquilo que nós estamos aprendendo, colocando em prática, para que não seja incoerente. Eu louvo a Deus, mas depois eu xingo. Eu uso as minhas palavras para abençoar e ao mesmo tempo para amaldiçoar, como diz Tiago, dizendo que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, duas qualidades de água. Então, meu viver tem que ser coerente com aquilo que eu afirmo de Deus, com aquilo que eu prego de Deus. Em suma, sintaticamente, a palavra tissá atua como elemento central e significativo no verso, conectando a ação de levantar o nome de Deus com a proibição de fazer de forma vã. Ele reforça a importância de tratar o nome sagrado com o devido respeito e destaca a responsabilidade individual desse relacionamento com o divino. Ou seja, em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: Jesus deixa claro que nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que fizer, que faz, que realiza, que anda dentro do padrão, dentro do comportamento celestial, daqueles que foram regenerados e não voltaram ao vômito, não voltaram a se envolver no lamaçal, no espojadouro de lama, como diz o apóstolo Pedro em uma de suas cartas. Beleza? Espero que tenha ficado claro até aqui. Tem gostado? Não é inscrito? Se inscreva, deixe o seu like e aproveite para compartilhar esse conteúdo. Eu tenho um e-book falando sobre o pecado definido como na forma grega, né, como errar o alvo e outras observações importantes, e também dentro desse e-book do primeiro módulo falando do pecado como um estado. Se você estiver interessado, vá lá no meu e-mail, deixe um recado para mim que você está interessado, eu entro em contato com você, o preço é simbólico e eu tenho certeza que eu vou abençoar você. E você que nos abençoa com uma oferta, independente do valor, eu sempre estarei a enviar um estudo que eu faço para o teu crescimento espiritual. Eu quero dividir com vocês nesse momento uma outra palavra em hebraico, que é a palavra enaké. A palavra hebraica enaké, que está aqui transliterado, é uma forma do verbo naká, que significa inocentar, absolver ou limpar. Aqui estão algumas possíveis interpretações e significado dessa palavra no contexto de Êxodo 20, verso 7. Olha que interessante. Inocentar refere-se a ser considerado livre de culpa ou responsabilidade por uma ação ou crime. Implica uma absolvição e declaração de inocência. Deus não absolverá, Deus não inocentará, Deus não limpará a alguém que está fazendo com que o nome de Deus seja profanado. Pelo estilo de vida dessa pessoa, é como se Deus não existisse, tornando o nome dele inútil. Olha que interessante. Inocentar. Essa interpretação sugere que o Senhor não considerará inocente aquele que tomar o seu nome em vão. No que isso implica? Isso implica que Deus leva a sério a questão de como seu nome é usado e espera que seu nome seja tratado com dignidade, com respeito, com reverência, com santidade. Absolver reflete o ato de declarar uma pessoa livre de culpa ou punição. Significa remover a culpa ou a responsabilidade legal de alguém. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos absolvidos, nós somos declarados livres da culpa do nosso pecado. Mas olha que interessante. Dentro do contexto de Êxodo, capítulo 20, verso 7, esse texto sagrado vai nos dizer o seguinte, quando Deus fala que não nos absolverá, quando nós tornamos o nome de Deus inútil em nossas vidas. Essa interpretação destaca que o Senhor não deixará impune
aquele que profana o seu nome. Isso reflete a ideia de que Deus é um juiz justo e que não permitirá que aqueles que profanam seu nome escapem das consequências de suas ações. Isso é muito sério. Você imagina, querido, o que espera como juízo este mundo? As pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus, que estão pegando a palavra de Deus e estão distorcendo, trocando o santo pelo profano, o certo pelo errado. Olha quanta profanação existe neste mundo relacionado a tudo que está conectado a Deus. Aqui nessa primeira parte do inocentar, Deus está dizendo que ele vai levar a sério essa questão do nome dele está sendo jogado na sarjeta. Na questão de absorver, entra a questão jurídica, né? Quando um juiz vai declarar a sentença de alguém para inocentá-lo ou para condená-lo. Agora vamos ver a palavra limpo. Limpar pode ter o significado de purificar, remover manchas, pecados ou impurezas. Indica uma ação de tornar alguém puro ou limpo. Quando alguém encontra o Senhor Jesus, entrega a sua vida a Ele, ele é purificado dos seus pecados, das manchas. Ele tem a sua vida ou as suas vestes alvejadas. Mas uma vez que essas vestes estão alvejadas e as pessoas vivem um estilo de vida que desagrada a Deus, desagregando Deus, trazendo defamação a Deus, à igreja e tudo relacionado à palavra dele, olha como é que ele age. Essa interpretação de limpeza enfatiza que o Senhor não permitirá que aquele que toma o seu nome em vão seja justificado ou declarado puro. Indica que há uma responsabilidade pessoal em como tratamos e usamos o nome de Deus, e que a profanação do seu nome traz uma necessidade de purificação e reconciliação. Você percebe que as nuances do próprio hebraico, quando ele é traduzido para o nosso português, é necessário que nós mergulhemos mais profundamente para que nós possamos entender essas coisas de maneira mais prática. Tá ok? Então, querido, olha só. Essa palavra de purificar indica que é uma responsabilidade pessoal em como tratamos e usamos o nome de Deus. E que a profanação do seu nome traz uma necessidade de purificação. Uma vez que nós estamos transgredindo esse mandamento, que nós estamos tornando o nome de Deus vão, inútil. Quantas pessoas falam assim, poxa, eu não vou para a igreja, sabe por que eu não sigo muito a palavra de Deus? Porque olha a atitude de fulano, olha como fulano age, olha como fulano se comporta. Então, se é para ser crente dessa forma, eu prefiro ser crente em casa, Cristo em casa. Então, tudo isso vai gerando uma reação em cadeias. Isso vai trazendo um grande prejuízo para a pessoa que está dando mau testemunho, para a pessoa que está testemunhando esse mau testemunho, e o ambiente em si passa a ser contaminado. E a única forma de mudar essa situação, além do arrependimento, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar esse pecado, mas muito mais do que isso, eu preciso, a partir desse arrependimento, me comportar de maneira adequada, de maneira agradável, coerente, trazendo santificação, manifestando Deus na minha vida diária. Não estou falando daqueles deslizes que é natural como ser humano que somos. Nós estamos sujeitos a falhar. Mas mesmo que falhemos, precisamos rever os nossos conceitos, voltar atrás, confessar os nossos pecados, pedir ajuda de Deus e mudar essa situação. Tá bom? Eu ainda tenho mais 2 ou 3 vídeos dentro desse tema que eu quero dividir com vocês. Se você gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva. E não deixe de compartilhar, tá bom? Shalom, vrahá, paz e bênção. Até a próxima. Fui.